Eu sou o Viana e hoje vamos falar um pouco sobre quem foi Nikola Tesla. Croácia, 10 de julho de 1856. Nikola Tesla nasceu durante uma forte tempestade de raios. E segundo uma lenda familiar, a parteira disse durante o nascimento: "Essa criança será uma criança das trevas." E a sua mãe, com um sorriso no rosto, respondeu: "Não, ele será uma criança da luz." Ela não sabia o quão proféticas seriam essas palavras. A infância de Nikola Tesla foi deveras complicada. Quando ele tinha 5 anos, testemunhou algo que o assombraria pelo resto da vida. Ele presenciou seu irmão mais velho, Danny, cair de um cavalo e infelizmente morrer. E como se não fosse suficiente esse trauma, ainda quando criança ele começou a ter visões. E essas visões acabavam confundindo o que era real e o que era imaginário. E isso é intrigante porque nunca desapareceu. E essas visões acabaram também estimulando a sua capacidade de criar invenções. Para vocês terem uma ideia, essas visões tinham tantos detalhes que ele nem precisava desenhar. Uma vez ele explicou como seus projetos foram aperfeiçoados em sua mente, em um artigo de 1919. Abre aspas. "Invariavelmente meu dispositivo funciona como imaginei que o seria, e o experimento sai exatamente como planejei. Em 20 anos, não houve sequer uma única exceção." Tesla acreditava sua mãe pelo seu interesse em invenções. Duca Mendick inventava pequenos eletrodomésticos em seu tempo livre. E ela tinha uma memória eidética, que é a capacidade de recordar uma imagem da memória com alta precisão. E graças a Deus ela também transmitiu isso ao seu filho. Agora o pai de Tesla, Milutin, era um padre e queria que Tesla também se tornasse um. Mas Tesla estava extremamente interessado em engenharia. Uma vez, quando ele contraiu cólera na adolescência e quase morreu, seu pai prometeu enviá-lo para uma escola de engenharia, se ele sobrevivesse. E milagrosamente ele sobreviveu. Eu falo milagrosamente porque na época a medicina não era das melhores. E acredito que no fundo isso foi um sutil toque do destino. Por fim, ele foi estudar na Austrália, no Technical College of West, onde dizem que ele trabalhava das 3 horas da manhã às 11 da noite todos os dias. E ele não botava nenhum atestado, viu? Tesla trabalhava tanto que acabou deixando seus professores preocupados. Eles achavam que Tesla ia morrer de exaustão, de tanto trabalhar. Que Tesla tinha uma mente brilhante, todo mundo sabe. Ele conseguia fazer cálculos mentais e falava 8 idiomas. E no começo até que ele era um bom aluno, mas ele acabaria não terminando a escola. Ele desistiu depois de se tornar viciado em jogos de azar. E esse jogo dá dinheiro? Lógico que dá, caralho. Entrei com 150. E dá quanto, cara? Tô com 20, mas tá ligado, né? Por conta do seu vício em jogos de azar, ele acabou cortando relações com a sua família, para que ninguém descobrisse o seu vício. Seus amigos também não sabiam o que tinha acontecido com ele. Todos achavam que ele tinha se afogado em um rio. Um pouco depois dessa sua fase de jogos de azar, Nikola Tesla estava prestes a conhecer Thomas Edison. E é aí que as coisas mudam um pouquinho. Tesla eventualmente acabou se mudando para a Europa e acabou em Budapeste, trabalhando para o Gavião Arqueiro e para a Viúva Negra. Tem certeza disso? Na verdade, ele começou trabalhando como eletricista numa companhia telefônica. E enquanto eu caminhava por um parque na cidade um dia, ele teve uma epifania sobre desenvolver uma nova maneira de gerar eletricidade usando corrente alternada. E essa epifania no parque só foi responsável pela sua maior invenção e que mudaria completamente o mundo. Só isso só. Eu vou explicar mais sobre a corrente alternada e a corrente contínua um pouco mais para frente. Em 1882, ele se estabeleceu em Paris para trabalhar numa filial francesa da companhia elétrica de Thomas Edison. Ele começou instalando iluminações internas, mas os gerentes perceberam que ele era fora de seus talentos. Os gerentes perceberam seus talentos e fizeram fazer trabalhos mais complicados, projetando e construindo dínamos e motores. Logo, ele estava viajando por toda a Europa resolvendo os problemas das filiais de Thomas Edison. 2 anos depois, em 1884, o gerente de Tesla lhe ofereceu um emprego na Edison Machine Working, na cidade de Nova York. Ele concordou e chegou à América com apenas 4 centavos no bolso, porque tinha sido roubado no barco durante a viagem. Chegando em Nova York, Tesla inicialmente teve uma boa impressão de Edison. E no fundo, Edison também ficou impressionado com Tesla, dizendo mais tarde: "Tive muitos assistentes trabalhadores, mas você leva o bolo." Essa admiração mútua não durou muito.
os dois homens discordaram sobre como a eletricidade deveria ser controlada e entregue. Edison, um baita de um filho da puta, preferia a corrente contínua, que é um sistema onde a carga elétrica flui em apenas uma direção. E ao contrário disso, Tesla era fã da corrente alternada, na qual a carga elétrica muda de direção periodicamente. E mudar de direção é crucial para manter um fornecimento constante de eletricidade, pois não sobrecarrega as tomadas. Isso significa que essa corrente pode fornecer mais energia e transmitir ela por maiores distâncias. E é a razão pela qual a gente usa a corrente alternada para alimentar nossas casas hoje em dia, enquanto a corrente contínua alimenta apenas itens menores, como lanternas e relógios. Mas no fundo, Edison não se importava com a corrente alternada, porque isso poderia prejudicar as vendas de corrente contínua, já que ele tinha todas as patentes dessa corrente. Segundo Tesla, um gerente da empresa de Edison lhe ofereceu um bônus de $50 mil se ele conseguisse melhorar alguma das máquinas que funcionavam com a corrente contínua de Edison. Depois de muito esforço, Tesla conseguiu resolver esses problemas com as máquinas e deixou elas mais eficientes. Só que o gerente se recusou a pagar. E em outra versão da história, tem Edison dizendo a Tesla, abre aspas, "Você não entende o nosso humor americano." Isso no fundo só prova que Edison era um baita de um filho da... Mentiroso, ele era um mentiroso. Independentemente de como isso ocorreu, Tesla pediu demissão e partiu para formar sua própria empresa elétrica no ano seguinte, em 1885. Mas o tiro saiu pela culatra. Os seus investidores mostraram pouco interesse e decidiram assumir a empresa e todas as patentes de Tesla. E o que podiam fazer, porque Tesla havia cedido as patentes à empresa, em troca de ações, que agora não valiam mais nada. Após perder a sua própria empresa, Tesla teve que arrumar um emprego cavando valas, por $2 por dia, apenas para sobreviver, mas sua sorte estaria para mudar. As invenções e patentes de Tesla é o que realmente impressiona. Em 1887, Tesla inventou um motor de indução que funcionava com corrente alternada. O motor era a maneira mais eficiente de converter eletricidade em energia mecânica. E uma versão desses motores alimenta os veículos da Tesla hoje em dia. E não é à toa que o carro tem o nome do inventor. Ele patenteou o motor e o exibiu no ano seguinte no Instituto Americano de Engenheiros Elétricos, chamando a atenção de George Westinghouse, um grande jogador do mercado elétrico, que percebeu que o motor de corrente alternada de Tesla poderia ser exatamente o que ele precisava para completar seu sistema de corrente alternada e competir diretamente com o sistema de corrente contínua de Edison. Então Tesla licenciou as patentes do motor de corrente alternada para Westinghouse por $60 mil e também recebeu algumas ações e royalties. Westinghouse o contratou como consultor por $2 mil por mês, o equivalente a mais ou menos $50 mil por mês, nos dias de hoje. E a guerra das correntes finalmente tinha começado. Edison tentou desacreditar Westinghouse e Tesla. Ele se tornou tipo um Dick vigarista. Ele fazia de tudo para desacreditar esses dois. Ele financiou secretamente a cadeira elétrica que usava corrente alternada para provar o quão perigosa a corrente alternada era. A empresa de Edison também torturou publicamente animais para provar o seu ponto de vista. Em 1903, eles eletrocutaram um elefante de circo chamado Topsy e produziram um filme sobre isso, chamado Eletrocutando Elefantes. Olha a mente do Thomas Edison. E apesar dos esquemas desse vilão de cinema, as coisas estavam acontecendo para Westinghouse e Tesla. Eles superaram a oferta de Edison e sua recém-formada empresa, a General Electric, para iluminar a Exposição Mundial Colombiana em Chicago em 1993. Só foi a primeira feira totalmente elétrica e ela também só celebrou o aniversário da descoberta do Cristóvão Colombo. Então Tesla e Westinghouse estavam muito à frente. Nesse dia também ficou claro para as 27 milhões de pessoas que compareceram que a corrente alternada seria a energia do futuro. Seu sucesso continuou quando superaram novamente a General Electric de Edison para construir a primeira usina de energia de corrente alternada do mundo nas cataratas do Niágara. A estação de energia hidrelétrica foi um sucesso massivo e ajudou a iluminar Buffalo, em Nova York. A construção da usina também significou que Tesla se tornou pioneiro em energia renovável. Não é à toa que a sua estátua pode ser encontrada nas cataratas do Niágara hoje. Westinghouse e Tesla venceram a guerra das correntes, e a corrente contínua estava sendo gradualmente eliminada, mas houve problemas. A empresa de Westinghouse estava ficando sem dinheiro e eventualmente acabou criando uma dívida de $10 milhões. Tesla e Westinghouse acabaram se complicando um pouquinho. Em 1897,
Westinghouse foi até Tesla e pediu que seus royalties fossem reduzidos, em uma tentativa desesperada de salvar sua empresa. Tesla foi tão preenchido pela compaixão por seu amigo que rasgou o contrato na hora. Tesla não ligava muito para dinheiro no fundo. Ele estava grato ao Westinghouse por acreditar nele, quando ninguém mais acreditava. Tesla voluntariamente abriu mão de 12 milhões em royalties, que nos tempos atuais valeriam mais ou menos uns 300 milhões de dólares. Se ele tivesse mantido esses royalties ao longo do tempo, provavelmente teria se tornado a pessoa mais rica do planeta e a primeira pessoa com patrimônio líquido de $1 bilhão. Esse ato de compaixão por seu amigo de rasgar o contrato salvou Westinghouse. Em troca, Westinghouse pagou a Tesla $216 mil pelos direitos de usar suas patentes de corrente alternada para sempre. Isso equivale a cerca de $60 milhões nos dias de hoje. Com esse dinheiro, Tesla se tornou financeiramente independente e criou uma série de laboratórios em Nova York. Esse foi seu período de muitas invenções. Ele detinha mais de 300 patentes em sua vida. Ele chegou a criar uma versão inicial da iluminação a neon, a turbina de Tesla, uma turbina sem pás para veículos. Ele foi pioneiro na tecnologia de raio-x, experimentando diretamente com radiação. Para vocês terem uma ideia, essa foto que vocês estão vendo é uma radiografia da própria mão dele. Outra invenção marcante foi um dos primeiros controles remotos, em 1898. Ele controlou um barco em miniatura no Madison Square Garden. Madison Square Garden. Tesla estava tão à frente do seu tempo que a multidão achou que ele estava usando magia para fazer o barco se mover. Isso seria um ancestral dos drones dos dias de hoje. Uma das suas invenções mais conhecidas é a bobina de Tesla, um dispositivo que pode produzir grandes quantidades de eletricidade em alta voltagem. Devido às bobinas, ele descobriu que poderia enviar e receber sinais de rádios poderosos quando ressoavam na mesma frequência. Tesla estava se preparando para transmitir o seu primeiro sinal de rádio, mas um desastre ocorreu. O incêndio destruiu todo o seu laboratório em 1896. Ele acabou perdendo anos de pesquisas e equipamentos. Tesla não solicitou uma patente para o rádio até 2 anos depois. O incêndio seria o ponto de virada em sua vida e que levou a uma espiral descendente. Ao mesmo tempo que ele trabalhava no rádio, o empresário italiano Marconi também estava trabalhando no rádio na Inglaterra. Ele tentou adquirir os direitos da patente nos Estados Unidos, mas foi recusado porque era muito similar ao de Tesla. No entanto, as coisas mudaram quando Marconi conseguiu enviar a primeira mensagem de rádio transatlântica no mundo, em 1901, usando 17 patentes de Tesla. Ou seja, Marconi também era um baita de um filho da copiador de invenções. Ele era copiador de invenções. Após isso, Edison acabou dando seu apoio financeiro a Marconi. E no fundo, Tesla não teve nenhum problema com as conquistas de Marconi. Mas em 1904, o escritório de patentes dos Estados Unidos mudou repentinamente de ideia e concedeu a Marconi as patentes de invenções do rádio. Nunca foi dada uma razão para essa decisão, mas o forte apoio financeiro que Marconi recebeu pode explicar isso aí. Marconi acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física em 1911, o que só foi possível devido ao trabalho de Tesla, até porque ele usou 17 patentes de Tesla, né? Tesla, com razão, ficou furioso e processou Marconi. O caso se arrastou nos tribunais por anos e só foi resolvido a favor de Tesla após a sua morte, o que não adiantou de nada. Esse incidente com o raio teve um impacto muito negativo no restante da carreira de Tesla. Por exemplo, Tesla estava obcecado em trazer comunicação sem fio para o mundo e construiu uma enorme estação de transmissão sem fio em Long Island, em Nova York, chamada Torre de Wardenclyffe. Ele imaginava um mundo onde poderíamos enviar e receber mensagens sem fio. Novamente, ele estava muito à frente do seu tempo. Mas os investidores não tiveram confiança suficiente em seu projeto. Eles retiraram o apoio e apostaram na invenção de rádio de Marconi. E isso deixou Tesla em ruínas financeiras. Antes de falar um pouco sobre o final da vida de Tesla, eu gostaria de citar algumas curiosidades sobre a vida desse herói. Número 1. Ele foi um ambientalista. Além de se preocupar com o consumo desenfreado de recursos do planeta, o inventor defendia o desenvolvimento de combustíveis renováveis e pesquisou métodos de gerar energia pelo solo e pelo ar, alternativas que poderiam substituir o consumo e impacto do combustível fóssil. Tesla também apoiava a melhoria na qualidade de vida humana, sem o objetivo de criar fortuna. Talvez por isso, apesar das suas contribuições à sociedade, morreu pobre. Número 2. Imaginou a internet sem fio em 1901. Enquanto desenvolvia o rádio transatlântico, Tesla imaginou um sistema que coletasse informações e pudesse transmiti-la para outros aparelhos portáveis. Muitas das suas ideias nunca iam além da sua imaginação, já que algumas não tinham como ser aplicadas. Mas o conceito elaborado por ele era basicamente o que conhecemos como internet móvel hoje em dia. Número 3. Tinha hábitos obsessivos compulsivos e sofria de misofobia.
Ao longo da vida, Tesla demonstrou ser um profissional bastante disciplinado e mantinha uma rotina bem delimitada. Alguns acreditam que ele só dormia 2 horas por noite, talvez porque não conseguia dormir mais ou porque se forçava a isso. Ele também era obcecado pelo número 3 e usava 18 guardanapos. Número 4. O governo americano ainda guarda os documentos secretos que pertenciam a ele. Quando Tesla morreu em 1943, um dos escritórios do governo americano recolheu todos os pertences do inventor. A maioria das coisas foi devolvida à sua família e outros itens foram doados para o Museu de Tesla, em Belgrado, na capital da Sérvia. Curiosamente, vários documentos pessoais dele continuam na mão dos Estados Unidos e nunca foram divulgados. Número 5. Ele acreditava que quase tinha provocado um terremoto em Manhattan. Em um desafio de criar eletricidade mais eficiente, Tesla chegou a pensar que havia inventado uma máquina de terremotos, que sacudiu seu prédio e os prédios vizinhos em Manhattan ao conduzir o experimento. Mais tarde, ele percebeu que os tremores eram efeito do seu oscilador de alta frequência, um gerador elétrico movido a vapor. Isso é realmente uma máquina de terremotos. Tem um vídeo que explica um pouco mais sobre isso, eu vou deixar na descrição. Número 6. Apagou uma estação de energia no Colorado. Quando transferiu suas operações para a cidade de Colorado Springs, em 1899, Tesla produziu experimentos em um laboratório com uma torre e um mastro de metal de 43 metros, formando raios artificiais e supostamente teria criado trovões e faíscas em até 15 km de distância. O teste teria assustado os moradores da região e causado um apagão em uma companhia elétrica da região. Número 7. Ele se inscreveu e deixou o like no vídeo. Mesmo não tendo internet na época, Tesla sabia da importância do like e da inscrição na vida dos youtubers. Isso impactava diretamente no prato de comida e na conta do mês, então me ajuda aí. Agora eu vou falar um pouco sobre o final da vida de Tesla, que é a parte que mais indigna a gente. Ele não teve escolha a não ser abandonar o seu projeto dos sonhos em 1905 e eventualmente perdeu a torre de Wardenclyffe por execução de hipoteca. A saúde mental de Tesla também se deteriorou bastante. Ele viveu sua última década no New York Hotel a partir de 1933. A corporação de Westinghouse o contratou como consultor e pagou pelo seu quarto pelo resto da vida. Ele viveu sem pagar aluguel, mas morreu muito endividado. O que me deixa mais curioso na vida do Tesla é porque um dos maiores inventores de todos os tempos caiu no esquecimento, que é o pior, e na pobreza. Você pode dizer que Tesla teve momentos de azar, como quando o fogo destruiu seu laboratório em Nova York. Mas a razão principal é porque Tesla não era um capitalista. Ele tomou decisões que as pessoas com mais habilidades comerciais não teriam tomado, como abrir mão dos seus royalties pelo motor de corrente alternada. No fundo, ele não se preocupava com dinheiro. Ele estava preocupado com a busca da ciência e o bem da humanidade. Ele queria mudar o mundo e ele fez. Graças em parte à empresa do Elon Musk, as pessoas estão começando a conhecer mais e a aprender sobre o homem que inspirou a empresa e um dos homens cujas invenções iriam fornecer energia para todo o nosso planeta. E é graças a Tesla que a sociedade moderna funciona como funciona. A mãe de Tesla estava certa ao chamar ele de filho da luz.